parte do nosso mini treinamento, que é o estudo da vida espiritual. Sempre a gente escuta 5 minutinhos e eu vou conversando à medida que o meu coração seja tocado. Tá? Então, volto aqui para mim, coloco o vídeo e volto aqui para mostrar o vídeo para vocês. Ok? E iniciamos então o vídeo. 12. Paulo está falando do mesmo Espírito. Ele diz assim: os que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Senhores, Então, aí, quem está falando é um preletor, por isso que eu estou estudando aqui junto com vocês. O que eu estou fazendo aqui é o que eu quero que vocês façam nesse projeto de do estudo na academia ser ser um sucesso para você. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando vídeos no YouTube, é lógico, depois de analisar os preletores. Nós temos já uma meia dúzia que a gente segue, 2 são os principais. O Thomas, que é esse daí, esse preletor, é um deles, a gente gosta muito. E estou estudando, estou ouvindo. E ele falou uma coisa fundamental. O Filho de Deus é guiado pelo Espírito. Então, se eu me denomino, você, qualquer um que se denomine Filho de Deus, tem que entender que é o Espírito Santo que nos guia. E poucos sabem disso. O objetivo da Academia Dina é levar essa informação. A religião, muitos pensam que a gente está falando de religião aqui, não está, e esses preletores também não estão. Eu não podia falar porque eu não sou um cara conhecedor da Bíblia, estou estudando a Bíblia junto com vocês aqui. Academia, nós treinamos a vida espiritual. E eu percebo que as pessoas não estão entendendo o que nós estamos fazendo aqui. E usando o empreendedorismo geotécnico, a geotecnia, que foi um dom que Deus me deu, talvez tenha dado para alguns senhores que estão me ouvindo. Mas nós temos que fazer tudo na vida, em vida espiritual. Mas vamos escutar o preletor. aí é uma diferença. Ele está sendo guiado pelo Espírito. Só que a palavra filhos que aparece ali já não é mais técnicos, não é mais filhos. Ali é ruios, filho maduro. Então aí está a diferença entre... Essa é outra coisa importante. A gente sabe que precisa um novo nascimento. Novo nascimento, eu e o Adilson, na nossa live de quinta-feira, a gente sempre fala, ele sempre me alertou, se a pessoa não tem novo nascimento, ela não compreende. A Bíblia fala que o Filho de Deus discerne todas as coisas, mas não é discernido. E a gente sente isso no dia a dia. E aí ele está falando da maturidade, porque eu nasci de novo há muitas décadas atrás e não tinha o discernimento que eu tenho hoje. Hoje eu acho que sou um adolescente, né? Espiritualmente falando. um cristão derrotado e um cristão vitorioso. Não é porque Vitorioso, o outro não sucesso. tem o Espírito Santo. É porque um é guiado pelo Espírito Santo e o outro não. A Simples pergunta assim. é, tenho sido guiado pelo Espírito? É, E é nas decisões muito simples, irmãos e irmãs. em tudo. Porque nós resumimos, infelizmente, a vida cristã dentro de um reduto de reunião. Nós achamos que vida cristã é nós nos reunirmos no final de semana ou no começo da semana, no domingo. Ali, exercemos alguns serviços espirituais, íamos para casa e tocávamos nossa vida. Não é isso. Infelizmente, o cristianismo se tornou agora um gueto, ou seja, onde as pessoas se reúnem e, de segunda em diante, vamos fazer nossa vida da maneira como nós entendemos que deve ser feita. Nós criamos uma dicotomia que a palavra de Deus nunca permitiu entre a nossa vida de devoção ao Senhor e a nossa vida de dedicação Não ao nosso existe trabalho. isso. Nós fizemos essa dicotomia, isso é uma maldição. Maldição. O Espírito Santo tem que estar ali nas suas decisões da sua empresa. O Espírito Santo tem que estar na sua decisão, na sua escola. Quando você vai comprar alguma coisa, é numa realidade completa na nossa existência.
Mas só que hoje nós traduzimos o cristianismo, onde ele faz. Senhores, não sou eu que estou falando, é um preletor. Vai ver o currículo dele. Agora, por que que as pessoas que trabalham com a gente, e os senhores, outros que estão ouvindo, não conseguem entender essas frases ditas por alguém que tem competência? Eu estou estudando, toda hora estou estudando, porque o mundo nos atrai para fazer o contrário, para ter uma bola dividida com Deus. E não podemos. E o mundo toda hora, todo momento está criando problemas e através de pessoas queridas e próximas. Então, se a gente não for forte, e só dá para ser forte com Cristo no coração. Parte de um aspecto da minha vida. Aí eu sou evangélico. Aí eu me reúno em tal lugar. A minha profissão é essa, eu falo isso, faço aquilo, eu estudo este. E nós fazemos divisões. Irmãos, nós somos cristãos. E todas as esferas da nossa existência, esta implicação tem que agir. Isso só é possível quando o Espírito começar verdadeiramente a exercer o seu senhorio como de governo em nós, porque nos remeterá para Cristo sempre. Irmãos e irmãs, apesar de anos de caminhada, apesar de muitas conferências, centenas e centenas de estudos bíblicos feitos, de leitura sem fim de muitos livros e bons livros, continuamos os mesmos. Por quê? Andamos na carne. A nossa carne é muito religiosa, irmãozinho. E por que que a gente fala isso há muitas décadas? E é lógico, nesse processo de evolução espiritual, e as coisas no ambiente de trabalho continuam as mesmas. Porque nós estamos andando segundo a força do nosso trabalho e não guiados pelo Espírito Santo. A nossa carne é tremendamente religiosa. Nós reduzimos o cristianismo, nós reduzimos as nossas reuniões a estudo bíblico. Nós enchemos a nossa cabeça de informação. Temos toneladas, muitas vezes, de informação bíblica e boa informação. Mas, sabe, 2 gramas de realidade espiritual. Então, o que adianta é ter a cabeça inchada de conhecimento e não ter vida? Então, o Espírito Santo é aquele que verdadeiramente nos habilita, nos capacita, ele instrui na palavra, ele joga vida na palavra, ele joga luz sobre nós para que nós consigamos entender a palavra segundo a realidade da revelação dele. O Espírito Santo tem uma função maravilhosa que é a revelação da palavra. Senão você e eu, minha irmã, irmão, nós vamos encher a nossa cabeça de conhecimento e não vamos ter vida. Então nós precisamos das duas verdades. Nós precisamos da doutrina, nós precisamos do ensino, nós precisamos do estudo bíblico, sim, nós precisamos das conferências, sim, mas nós precisamos que o Espírito Santo jogue vida sobre todas essas realidades. Senão nós vamos permanecer os mesmos sempre. Deus nos livre dessa maldição. Nós nunca podemos separar a doutrina da vida. Nós não podemos separar sangue de óleo. Nós não podemos separar Cristo do Espírito Santo. Nós não podemos separar Calvário de Pentecostes. São realidades inseparáveis. Inseparáveis. Precisam andar juntas. O Espírito Santo precisa estar presente na nossa existência, na nossa vida. Precisamos urgentemente ser socorridos, irmãos e irmãs. Bom, senhores, era essa o trechinho de estudo de hoje. Eu acho que recomendo para os senhores que vão lá no nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, né? E vejam o original dessa conferência. Vejam outra vez o que o Thomas falou e vamos estudar, porque não existe coisa melhor que ter uma vida espiritual. E quando eu falo melhor, não é melhor pensando nesse mundo, nessa passagem por aqui. Porque quem é cristão verdadeiro fica desejando a volta de Cristo.
Porque o verdadeiro cristão, ele quer ser arrebatado, ele quer sair daqui. Ele só está aqui para desenvolver uma carreira que Deus tem para ele, para atender um propósito que ele tem para ele. Eu estou aqui cumprindo o propósito que Deus tem para mim, que é a academia, que é a Dynamis, é o meu trabalho. A Dynamis sou eu. Só que a gente contrata empresas, né? Agora a gente vai rever a ação societária, vamos ver o que eu vou fazer. Mas não adianta colocar na empresa pessoas que, de repente, não falam a mesma linguagem, né? Que não se coadunam com o objetivo da empresa ou da academia. Ou melhor, do plano de Deus. A Dynamis é uma empresa de Deus, não é? É minha nesse plano, mas ela é de Deus. Meu corpo não é meu, é de Deus. A academia que está aqui, virtual, para treinar a vida espiritual, é o propósito que Deus tem para mim. Eu não vejo a hora que eu encerre minha carreira, né, nesse plano e vá para o Pai, para o Pai Celestial. E qualquer cristão tem esse desejo, né? É lógico que o que nos apega aqui são filhos, e relacionamentos, amigos, trabalho, enfim. Mas, na verdade, se essas pessoas são cristãs verdadeiras, então elas têm o mesmo intuito. O problema é que elas ainda não amadureceram, né, espiritualmente e acabam não andando no mesmo caminho. Bom, chega. Tchau, tchau. Obrigado. Até às 8 aí quem trabalha com a gente. E estamos disponíveis aqui para qualquer dúvida. É o workshop das 16 às 17. É isso. Tchau, tchau.